Olá, alunos, bom dia. Sou a professora Luciana Cardoso Silva, da matéria de Artes, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o realismo na arte, como que esse movimento surgiu, quais foram aí os principais fatores. O realismo ele foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França. Por que esse cenário da França? A França foi um palco onde teve aí movimentos de ideais iluministas, né, que vai ser aí voltado para questões sociais, igualdades sociais, a questão do homem como sempre de todas as coisas. Então esses artistas aí que teve todo esse cenário de lutas sociais, eles vão começar a querer retratar as suas obras a partir de o que realmente é o real e não o que era o imaginário. Essa reação, esse movimento, ele vem em reação ao romantismo, tá? Entre 1850 e 1900, o movimento cultural chamado de realismo predominou na França e se estendeu por toda a Europa e em outros continentes. As características da arte realista: a objetividade, a rejeição a temas metafísicos como mitologia e religiosidade. O que acontece em períodos anteriores, em movimentos anteriores, nós vamos observar muito a questão de obras de artes vinculadas com o religioso, vinculadas a pessoas de destaque na sociedade, reis, rainhas, ao que era o belo, né, que era a parte do romantismo, né? Então, toda essa parte desses movimentos anteriores, o realismo vai começar a questionar, porque ele começa a querer que as obras sejam feitas a partir de uma realidade crua, que é como retratar como realmente as coisas são, como realmente acontecem. Uma realidade imediata e não imaginada. E também passar aquele caráter de desigualdade social que acontecia muito e acontece até hoje, né? Quais as teorias da origem do realismo? Ele teve início na França, como nós falamos, né? Baseado aí num momento de conturbado da história, no qual havia revoltas sociais, insatisfação política em relação ao poder ali da monarquia, né? Que tinha no período. Foram trazido aí para nossa literatura. Moças Peneirando Trigo, 1853, 1854, de Gustave Colbert, mostra o trabalho braçal feminino, um retrato bem aí de uma realidade da população mais pobre e mais humilde da época. O pintor Gustavo Colbert nasceu em 1819 e morreu em 1977. Ele é considerado o mais importante artista dessa vertente e criador da estética realista na pintura social. Colbert ele demonstrava interesse e empatia pela parcela mais pobre da população do século XIX, e isso transparece em suas telas, como nós acabamos de ver agora. A preocupação do artista era também com a superação das tradições clássicas e românticas, além dos temas que essa sugeria, como a mitologia, a religião e fatos históricos. Agora vemos a obra de Jean-François Millet, de 1814, ele nasceu, a 1875. A sua obra, ele valorizava, sobretudo, a classe trabalhadora rural, e trazia certo lirismo e delicadeza em suas obras. São muitas cenas de homens e mulheres trabalhando a terra, como em Plantadores de Batatas, de 1862, Pastora, com seu rebanho, de 1864, Ângelos, 1858, e entre outras obras, sempre retratando a parte da comunidade mais carente. Agora podemos observar a obra do brasileiro Almeida Júnior, que nasceu em 1850 a 1899, retratando em sua obra um sertanista sentado em frente à sua casa. No Brasil, a escola realista na pintura não foi tão significativa. Entretanto, houve alguns artistas que podem ser inseridos nessa classificação, que é o caso do Almeida Júnior, que nós acabamos de ver agora a sua obra do sertanista sentado em frente à sua casa.
Ele tinha em sua obra a temática regionalista, bastante presente em suas obras. Agora vemos a diferença entre o realismo e o romantismo. O realismo surge como uma resposta ao movimento romântico, sendo uma vertente com características opostas. Vamos ver agora uma tabela com a diferenciação das duas vertentes, dos dois movimentos. Realismo, ele tem a objetividade e explicação da realidade. Ao contrário, o romantismo tem escapismo e fuga da realidade. No realismo, tem um basamento na ciência. O romantismo, exaltação da religiosidade. Realismo tem o quê? A valorização da coletividade. O romantismo, ao contrário, tinha a questão do individualismo e do egocentrismo. O realismo, ele retratava fracassos humanos. No romantismo, ao contrário, a idealização de uma sociedade que tinha destaque, não uma sociedade que tinha que era humilde, mas sim uma sociedade de poder que o romantismo demonstrava. O realismo, a citação do mundo como ele se apresenta. O romantismo, ao contrário, uma busca por liberdade. O realismo, temas urbanos e sociais. Romantismo, valorização da natureza. Realismo, crítica à elite e instituições. O romantismo, patriotismo e nacionalismo. Realismo, valorização do presente. O romantismo, nostalgia e apego ao passado. Neste momento, após nós vermos aí um pouquinho sobre o realismo, qual foi o seu surgimento, quais foram os seus desdobramentos aí na história, né, na Europa, no Brasil também, mostrando obras de artes aí que refletem uma sociedade, que reflete uma população que está envolvida com o campo, geralmente, uma sociedade que está ali envolvida no seu dia a dia. É demonstrado o cotidiano das pessoas, é voltado porque é realmente real, não tem ideologias, não tem algo romantismo, mas sim algo que realmente precisa ser retratado. O nome já diz, realismo. Neste momento, eu gostaria que os alunos, após essa aula aqui, vocês possam realizar uma obra baseada nas características do realismo, partindo daquilo que faz parte do seu cotidiano. Retratar, por exemplo, eu moro em um local, numa comunidade, você pode desenhar ali, de repente, de uma forma simples, mas do seu jeito, como que é a sua realidade, o que se passa no seu dia a dia, nada idealizado, mas sim o que é real, tá bom? Para a entrega da atividade de vocês, obrigado, bom dia.